Fala pessoal, estamos em mais um episódio dessa conversa da Brecon sobre o segmento de resíduos, sobre o mercado de resíduos da construção civil. Lembrando que é um esquenta para o Encontro Nacional das Usinas 2025. E hoje eu estou aqui com o nosso presidente, Everton Bartoli, CEO da Reciclo, presidente da Brecon. Fala Everton, tudo bem? Fala Rafa, tudo bem e você? Maravilha, meu amigo, legal, bom sempre bater um papo com o Everton por causa da sua grande experiência. Everton, referência no segmento de demolição, usinas móveis. Esse cara é referência, tem a gente tem muito a aprender com ele. Então esse é um esquenta para o Encontro Nacional das Usinas 2025. Você vai estar presente lá, né, Everton, fazendo a abertura do nosso evento. Não só vou estar presente, mas também vou estar abordando uma parte da nossa pesquisa setorial, né? Foram 2 anos de muita pesquisa aí, não só com usinas, né, mas com transportadores, Ministério Público, prefeituras. Eu acho que vai dar um panorama muito legal, atualizado do mercado. E com certeza esse esquenta aqui é importante para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando aí, porque a gente vai ter muita novidade. Então acho que a pesquisa vai mostrar o quanto que o setor evoluiu nesses últimos anos. E a gente vai trazer outras novidades também que a gente pode contar um pouquinho para a galera ao longo do nosso bate-papo aí. O Everton, a gente teve o nosso encontro em 2023. Nosso Sim. Encontro Nacional. Foi um belo evento. Qual que é a sua impressão do setor da reciclagem nesse inteirinho entre o 23 até hoje, 2025? Foi 24, não, Rafa? O encontro foi 23. Foi março do ano passado, Março não? de 23. Em junho a gente já fez um seminário do transporte, É verdade, do movimento né? de valorização do Caramba, o transporte. tempo voa, hein? Foi 23, agora essa nova edição em 25. Sim. E acho que está nos planos da Brecon manter a cada 2 anos esse encontro, né? E a gente está discutindo lá o movimento de valorização do transporte promover um evento como o seminário também a cada 2 anos. Então vamos ter 24, 26, encontro 23, 25. Boa. E nesse inteirinho entre o encontro de 23 até hoje, qual que é a sua impressão sobre o setor de reciclagem? Onde que a gente avançou, onde que a gente precisa avançar mais? Rafa, eu acho que eu procuro sempre ver o copo meio cheio. Eu acho que ano a ano eu enxergo que a gente está tendo avanços, né? Eu acho que se a gente parar para pensar que em 2002 nasceu a CONAMA, em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente teve um marco legal do saneamento básico, a gente teve o Planares, que na nossa ótica, pelo menos para a parte de construção civil, não foi um avanço, foi um retrocesso. A gente até luta pela revogação, acho bem difícil ser revogado, mas enfim. O que eu enxergo é que o mercado como um todo evoluiu em vários aspectos, em termos legais, acho que em termos atores, mas a gente continua enfrentando problemas comuns que não só são inerentes ao Brasil, eu acho que ao mundo todo, né? A gente ainda convive muito com o descarte regular de entulho. A gente achava que isso era muito comum no Brasil, mas a gente foi ver em Portugal, Espanha, Europa, Estados Unidos. Isso é no mundo todo. E aí eu costumo dizer que isso é um inimigo comum a todos. Só que é um inimigo que ele existe, só que é um inimigo invisível. Porque as cidades não percebem, o cidadão comum não enxerga. E se a gente não promover uma nova revolução, que eu chamaria de uma revolução verde, no sentido que o cidadão comum também passa a ser dono do cheque. Eu fiz uma palestra no ano passado na Waste Expo, que agora mudou o nome, mas enfim, na Waste um dos pontos da minha palestra foi: quem aqui ficaria feliz de jogar dinheiro, R$50 no lixo, né, seu dinheiro no lixo? E ninguém ficaria feliz, naturalmente. E por incrível que pareça, o desperdício hoje da máquina pública com coleta corretiva e descarte regular de entulho é 3 vezes maior do que o fundo eleitoral da última eleição presidencial. Então, ou seja, é em torno de 11 bilhões de reais. Vou voltar a dizer para a nossa audiência: 11 bilhões de reais. Isso não é tão estratosférico, porque a última eleição presidencial foi em torno de 4 milhões de reais. Então é quase 3 vezes realmente uma eleição. E é um dinheiro. O que você poderia fazer com todo esse dinheiro público, né? Você poderia fazer uma infinidade de coisas que o cidadão comum não sabe. Então, se eu fosse pegar esses 11 bilhões e dividir pela população brasileira, é como cada cidadão todo santo ano jogasse R$50 no lixo, literalmente no lixo. Então, assim, a gente poderia investir em tanta coisa se a gente tivesse um planejamento muito mais efetivo, que eu acho que a primeira e grande mudança que eu acho que o mercado precisa ter é: pessoal, o descarte regular de entulho não pode existir. Acho que tem que ter punições menos brandas e mais rigorosas, porque, de fato, a população ou os atores dessa cadeia só vão se mexer na dor. E o brasileiro, às vezes, é no amor. Infelizmente, também existe corrupção em todos os níveis do Brasil, a gente sabe, infelizmente.
Mas assim, Rafa, eu vejo bons saltos no sentido assim, o agregado reciclado hoje ele é muito mais difundido, a Brecon ao longo dos anos conseguiu colocar ele na tabela SINAP. Então, as obras, pelo menos assim, nos grandes centros a gente vê a aplicação do reciclado, a própria CCR usando em rodovia. Então, assim, é uma grande conquista que a Chebrecon conseguiu ao longo dos anos. Introduziu a reciclado nas rodovias, acho que algo que eu nunca imaginei que a gente conseguiria no curto prazo, a gente conseguiu isso em 2018 já. Então, eu vejo bons avanços, mas acho que assim, sistema a gente conseguiu aqui em São Paulo, a duras penas o Sigor começou a rodar, a gente tem o Sinir nacionalmente falando, mas eu ainda vejo muitas brechas, muitas lacunas no sistema. Então, assim, tecnologia avançou, mas eu acho que a gente ainda precisa moralizar mais o setor, sabe? Você sabe que nessa série de podcasts, Everton, a gente está conversando com diversos atores. Falamos com áreas de transbordo e triagem, da importância delas, inclusive como melhorar os seus processos para que elas trabalhem em conjunto com usinas, que eu acho que o futuro vai mais ou menos para essa linha. Falando sobre o movimento de transporte, que é um outro elo forte ali, o que acaba fazendo a gestão na prática dos resíduos. E tivemos também, até agora, pelo menos dois bate-papos, duas conversas com a prefeitura, então, com o secretário de Meio Ambiente de Santo André, com o secretário de Diadema, porque a sua palestra lá na West Expo eu estava presente e realmente aquilo chama atenção, aquele número. Estado ou prefeitura? Primeiro, uma pergunta. Você acha que o apoio que eles dão são suficientes para as usinas, para manter uma usina em pé, para o empreendedor investir com tranquilidade? Porque a gente sabe que a legislação é fator muito importante para ver se o empreendimento vai ter sucesso ou não. A gente concorrer com ponto irregular, com destino irregular, com ponto viciado, é complicado para a usina. E eles fiscalizam o suficiente para reduzir os crimes ambientais? Você falou um pouquinho aí, mas você acha que dá para a gente avançar quanto nessa questão da fiscalização dos crimes ambientais por parte de estados e prefeituras? E qual o papel dele na gestão de resíduos do estado e prefeitura, na sua visão? Rafa, sinceramente, eu acho que o gestor público, onde acontece a gestão do resíduo na prática é nas cidades, né? Nas prefeituras. Eu acho que grande parte dos gestores públicos não tem a dimensão do que é o entulho. Né? Eu até falei na nossa palestra que o entulho é o patinho feio dos resíduos, porque a gente apresenta mais da metade da massa de resíduos sólidos urbanos, e aí às vezes um prefeito ou um secretário de meio ambiente assume aquela prefeitura ali, e existe uma tradicional inércia numa prefeitura. Já tem a empresa de limpeza pública ali, a gente já vai coletar o entulho. Então o entulho acaba entrando como se fosse um resíduo urbano, e aí o descarte regular já acontece, mas a gente já limpa ali a cidade e tal. Mas o que falta para o gestor público é pensar de forma proativa, preventiva, não de forma corretiva. Então é uma inércia burra. Com foco em RCD, né, Everton? Que eu acho que o episódio anterior, o secretário de Santo André, quando eu perguntei o porquê, qual a dificuldade e tal, ele disse que muitas cidades nem consideram o RCD. Não tem nem essa linha lá, né? Não, nem tem. E quando fazer um orçamento lá, é resíduo urbano. E quando consideram, estão em segundo plano. Total. Quando considera, está em segundo plano e, como você falou, um dos resíduos mais gerados. Então, assim, a gente está olhando para a formiguinha e esquecendo o elefante. Então, assim, muito se fala do plástico, que é o grande vilão dos resíduos do oceano, mas em massa, né, em peso, 50% do BO é construção civil. Então, assim, a gente tem que criar políticas públicas mais eficazes, porque, querendo ou não, quem faz o mercado, a cadeia acontecer é a iniciativa privada hoje. 89% do mercado é da iniciativa privada, mas sem qualquer tipo de apoio, ou com apoio muito pífio ou mínimo do poder público. E boa parte dos empreendedores, às vezes, se veem desestimulados em investir, em crescer nesse mercado, porque você pega, às vezes, um grande aterro ali, não vou chamar de aterro de NET, mas um aterro de resíduo sólido urbano ali, que o cara cobra 80, 100 reais a tonelada, e às vezes uma recicladora de entulho cobrando 10 vezes menos que isso muitas vezes, e a operação não para de pé, porque o entulho não chega, e aí você concorre com um clandestino, ou com um informal, e você vai querer vender o agregado, a prefeitura é a última a querer incentivar a usar o material em obra pública. Então, peca nas duas pontas, Rafa. Então, assim, a gente tem que começar um grande movimento, na minha opinião, e talvez o nosso grande marco seja esse evento de 2025. A gente tem que trazer várias pautas para esse evento. Então, acho que sim, esse evento, a gente tem como uma das nossas pautas, a gente vai compartilhar em breve os palestrantes, mas a gente está querendo trazer um grande palestrante internacional, não necessariamente presencialmente, hoje a tecnologia nos ajuda, mas de forma online para falar do mercado lá fora. Né? A gente vê o mercado português e espanhol com muita semelhança ao mercado brasileiro, mas com várias regras
para que o empreendimento, quando ele nasce, ele tem que colocar dentro da sua pauta o uso do reciclado, o descarte na reciclagem. Isso condiciona a BIT, isso condiciona o alvará, isso condiciona uma série de coisas que eu acho que o mercado lá fora conseguiu se desenvolver muito mais do que o nosso. Então a gente tem que ter benchmarking, a gente tem que esperar em mercados que já se desenvolveram mais que a gente. Então acho que esse evento vai ter essa pitada de que a gente já teve no nosso último encontro, que certamente a gente vai manter isso também no nosso, de trazer experiências internacionais para trazer insights para o empreendedor aqui nacional. A questão tributária, por mais que boa parte ou a grande maioria das usinas estejam no simples, a gente hoje vive um momento crítico, digamos, da nossa sociedade, que o atual governo tem gastado mais do que arrecada. A reforma tributária, ela está batendo na porta aí, salvo engano, acho que é para 2030, se eu não me engano. Mas, assim, o tempo voa. E hoje o agregado reciclado, ou a cadeia da reciclagem, especificamente, não só o nosso mercado, paga um tributo mais caro que o material virgem. Sim, em alguns Inclusive casos. foi até pauta do Jornal Nacional, o Jornal Nacional abordou isso como um todo. A Brecon tem feito esse movimento junto com o Inesfa, lá em Brasília. E muito possivelmente o nosso evento também, a gente vai ter o advogado que está liderando esse projeto de lei em Brasília, tramitando desde 2021. Voltou, foi para a Câmara, Senado, etc. E esse projeto de lei, a gente tem dois caminhos que a gente está trabalhando. Um é para o atual cenário, que ainda é o regime tributário que a gente tem hoje, e o outro para 2030. Então, assim, da forma que está hoje desenhado o novo modelo tributário, né, que é o IVA, né, Imposto do Valor Agregado, a tributação do reciclado vai chegar em torno de 30%. A gente vai pagar muito mais caro que a gente paga hoje. Hoje, em torno de 18 a 20 quem está no presumido, talvez de 8 a 12 quem está no simples. A gente vai chegar a 30. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. E eu acho que vai ser legal. A gente faz um convite para quem quiser participar do nosso evento, para se antenar das novidades. A setorial, uma experiência internacional, o advogado tributarista que está à frente desse projeto de lei e outras novidades aí que a gente vai estar ao longo não só desse esquenta, mas nas nossas mídias sociais, compartilhando com a nossa audiência. Perfeito, Everton. E por que você acha que ainda as usinas continuam presas em problemas? E eu concordo com você, tivemos evoluções muito importantes para o nosso segmento. A Brecon, 14 anos, Everton, você é fundador, atual presidente, e está sendo presidente por uma gestão grande, fazendo um trabalho excelente. Falar isso, está na hora de trocar, né, Rafa? Eu já tô na presidência, virei Fidel Castro. Mas eu acho que você, mas eu acho que você é Não, eu sou um presidente muito ativo. Muito ativo, exato. Eu consegui promover grandes avanços, mas acho que é saudável, às vezes, ter algum rodízio. Mas é isso que eu quero dizer. Eu estou presidente há um bom tempo, mas como eu sempre falo, não é que eu gostaria de estar sempre tanto tempo nessa posição, digamos assim, mas é o contexto. Mas eu acho que... Mas você tem feito um belo papel aí como vice-presidente. Não, obrigado. E de repente está na hora de um ciclo aí de uma nova mudança, quem sabe a gente amadurece isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, Everton, a gente teve avanços muito importantes ao longo de 14 anos. Que ainda é uma criança ainda. Mas a gente tem que pensar assim, a gente ainda é um bebê recém-nascido, exato, né? Exato. A gente ainda é a casca do ovo, se a gente for para pensar que, assim, a gente constrói antes de Jesus Cristo, né? Desde os primórdios. Se a gente pensar que a legislação nasceu em 2002, a Polícia Nacional em 2010, a Brecon nasceu em 2010. 20 e poucos então, assim, é muito pouco ainda. Só que se pegar esse intervalo de 14 anos aí, desde a Brecon e da Polícia Nacional, a gente teve vários avanços. Avanços significativos. Quantos recicladores a gente tem, quanto a gente recicla hoje, quantas pesquisadoriais a gente fez. Então hoje são cerca de 450 usinas aí espalhadas no Brasil inteiro. Hoje a gente tem iniciativas em todo o país. Naturalmente uma grande concentração no Sul e Sudeste, mas você vê muitas empresas de grande porte no Nordeste, né? Acho que o Centro-Oeste também com algumas iniciativas mais fortes, o Norte já algumas coisas mais tímidas, mas o Brasil inteiro hoje já abraçando essa ideia da reciclagem, né? Isso, eu acho, isso que eu complementando, acho que a gente teve avanços significativos nesses 14 anos e assim, Everton, mas a gente percebe que algumas usinas continuam presas nos mesmos... Na verdade, de modo geral, a gente ainda tem muito problema, muitos desafios daqui para frente, mas você também é um exemplo, você inspira muitas usinas na questão do marketing e da comunicação. Acho que isso é um ponto forte ali, falando como CEO da Recico. Participei da última universidade do RCD, onde você falou de comunicação, de marketing.
nos cursos também você sempre vem trazendo esse tema. Por que as usinas continuam presas nesses mesmos problemas de comercialização de agregado? O que falta? Aí esquecer um pouquinho essa questão pública que a gente está tratando, a falta de incentivo, a falta de fiscalização, mas trazer esse problema para dentro de casa. O que você acha que precisa ali para as usinas melhorarem seus processos? Começa por aqui, Rafa. Quem está me assistindo é o Programa de Qualidade Setorial Abrecon. Esse aqui nasceu em 2015. Isso foi no nosso primeiro seminário nacional. Foram quase 200 pessoas naquele evento. A gente teve uma brilhante ideia. Naquela situação a gente percebeu que as recicladoras, em sua grande parte, eram usinas muito amadoras. Então, se você quer vender um produto, a base é a qualidade. E infelizmente hoje, vou dizer infelizmente, mas eu entendo que se você tem uma recicladora que vende um produto que não tem qualidade, você gera um preconceito natural. Quer dizer, o material reciclado já existe um preconceito natural. Se você vende um produto que realmente tem uma qualidade inferior, isso reverbera para as outras usinas. Então, a partir de 2015, a gente criou esse programa de qualidade setorial, a gente teve um movimento legal de adesão das usinas, e é um movimento que avalia hoje muito mais o processo do que o produto ainda, porque a gente entende que o produto é consequência do processo. Claro. E naturalmente o produto também ele varia muito dependendo da região, porque eu falo muito de modelos de negócio. Então você tem modelo de negócio para uma cidade de pequeno porte, é muito diferente do modelo de negócio para uma cidade de grande porte. Tem usinas, por exemplo, que se sujeitam a falar, olha, eu estou aqui numa grande centro urbano, eu só recebo resíduo cinza, filé mignon, que eu vou vender um agregado com mais qualidade. Agora, se está num pequeno município ali com 50, 100 mil habitantes, naturalmente você vai ter muito mais alvenaria, material muito mais contaminado, um agregado com uma qualidade mais inferior. Então o que eu acho importante? As usinas, em grande parte ainda, pecam pela qualidade. Então se a gente tem um produto ruim, a gente vai ter uma dificuldade maior de vender. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, elas pecam em comunicação e marketing. Então a gente tem várias estratégias que a gente usa para vender mais para o mesmo cliente ou vender para um novo cliente. Isso a gente abordou na Universidade do RCD. E o que eu percebo é, primeiro, a maioria das usinas não tem um programa de comunicação efetivo, não tem um funil de vendas estruturado, não tem uma equipe de vendas, não tem um CRM. Foi uma coisa que até me causou uma grande surpresa. Eu falei, pessoal, alguém que sabe o que é CRM? 80% nem levantaram a mão. CRM é uma sigla em inglês que é Customer Relationship Management, que é gestão do relacionamento com o cliente. Então, assim, se você tem um lead, que é um contato, que é inclusive uma palavra que pouca gente também no evento entendia. E se você tem estratégias, você pode usar a internet, o Google, mídias sociais, maneiras de entender o público que você quer atingir. Então, assim, será que a usina tem consciência dos públicos que ela atende? Pô, eu quero atender qual público hoje? Na minha cabeça, construção civil, construção pesada, que são nichos diferentes. Construção pesada está ligada a obras de infraestrutura. Construção civil, obras mais residenciais ou comerciais. Pô, atendo pavimentadoras. Pô, legal, a pavimentadora está inserida no contexto da construção civil ou construção pesada, ou na terraplenagem. Pô, empresa de terraplenagem. Tu sabe se você prospectou na sua região uma empresa de terraplenagem? O cara tem uma obra, choveu, tem que fazer uma série de obra. Então, assim, às vezes o cara não tem nem noção qual é o público-alvo dele. Da estratégia como é que ele vai abordar esses caras. Aí, detalhe, a Abrecon, vendo essa carência, criou o MARE, que foi um belo investimento de capital, de tempo, de dinheiro, de fosfato, de envolver inicialmente a Federal da Bahia, com a professora Eilane, que trouxe a experiência espanhola, depois a USP com o Sérgio Ângulo, que fez uma revisão de trabalho brilhante, e tem mais 50 tipos de aplicação. Sabe que o cliente final, o usuário, sabe onde aplicar aquele produto? Muitas vezes o cara que vende nem sabe. Então, assim, será que hoje nossos associados, ou não, orientam o cliente sobre a aplicação do produto? Então, assim, ter um bom controle de qualidade, entender o público-alvo, orientação sobre o produto, onde aplicar o produto, tudo isso são mecanismos que você pode usar para poder vender mais e melhor. Então, assim, uma gargalo que eu vejo muito comum em usina. Qual é o seu principal concorrente? De forma indireta. Uma pedreira. Sim. Então, se você quer vender um agregado reciclado, e se liga uma pedreira, o cara tem 1 milhão de toneladas em estoque, e o cara tem 1 milhão de caminhões, você aperta um botão, mas tem... A usina fala, você tem produto em estoque? O cara fala, eu tenho 500 metros cúbicos. Aí eu te pergunto, mas a pedreira tem quanto hoje? O seu cliente precisa de quanto? Obviamente que existem as particularidades e os regionalismos, faz parte do jogo. Mas as usinas, em boa parte, às vezes não têm um estoque adequado, não tem uma logística de atendimento. Não, você quer comprar o produto? Olha, te passa meu endereço, aí você cota o frete. Amigo, traz a solução completa. Não traz o problema, traz a solução. Então as usinas, os caras têm uma cabeça muito limitada, de não ter uma logística própria. Não tem problema se não tem um caminhão. Terceiriza, caramba, coloca no seu preço de venda. Então, são várias variáveis que interferem no resultado final de uma usina, e é natural do ser humano, isso eu não falo do mercado nosso só de reciclagem,
ser vitimista, terceirizar os nossos erros, os nossos resultados. Então, assim, se eu não estou performando, a culpa é do governo, a culpa é do cliente, é o produto, a reciclagem não funciona. Só que aquele negócio, em todo e qualquer mercado, você vai encontrar pessoas de resultado e pessoas sem resultado. É muito mais fácil o cara que não tem resultado falar que a culpa é de terceiros e não dele. Por exemplo, Covid. Covid quebrou muita gente? Certamente. Agora, o Covid foi a causa raiz da falência de muitos negócios? Eu entendo que não. Porque aquele cara que é empreendedor, que ele vê um problema, ele tenta achar caminhos para resolver. O Covid pode ter contribuído para falir muitos negócios. Mas ele, isoladamente, não quebrou ninguém. Sim, então, assim, teve gente que tinha um comércio, um restaurante, e fala, o Covid quebrou porque ninguém no meu restaurante. Mas teve gente que no iFood ficou multibilionário. Que cresceu. Cresceu na pandemia. Então, assim, são dois restaurantes, mesmo mercado, por que um cresceu e outro morreu? Então, assim, não é fácil empreender no Brasil, Rafa. E eu certamente posso dizer que a reciclagem é um mercado ainda mais difícil. Eu empreendo em demolição e reciclagem móvel. E eu te falo, a demolição hoje é o que paga minhas contas ainda. Reciclagem móvel, isso é uma operação que eu entendo que ela é vertical, eu consigo complementar meu negócio. E eu acho que todo empreendedor deveria fazer essa análise. Do modelo de negócio, que depende muito do contexto que está inserido, do posicionamento que você pretende ter, e ter negócios, talvez, que se complementem. Então, por exemplo, eu sou um transportador, faz sentido na minha cadeia na região ser uma recicladora? São negócios que se conversam. Eu sou uma demolidora, faz sentido ter uma recicladora? Pô, eu gero resíduos, se conversa. E aí, talvez, negócios complementares, você cria diferenciais, você aumenta a sua margem. Enfim, aí é um ciclo de possibilidades aí que a gente pode ir construindo. Everton, eu queria falar um pouco sobre... Você é referência, cara, em demolição e desconstrução, principalmente se a gente for pensar numa demolição sustentável. Eu acho que você é o grande nome para isso. E britagem imóvel, né? Então, acho que demolição, desconstrução e britagem imóvel. E eu já vi algumas palestras suas que você fala do seu público-alvo, que é um pouco isso que você falou. Muitas vezes as usinas, eles têm dificuldade de entender quem é o seu cliente, ou qual aquele que ele deveria atuar. Eu já vi você falar que você vai para um público que valoriza essa questão da sustentabilidade no processo, né? E você consegue ter mais valor com isso. Fala um pouquinho o que você vem fazendo nesses últimos anos, meu amigo, sobre a britagem móvel, a usina. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, que eu acho que isso inspira muito usinas, mesmo sendo usinas fixas. Acho que a gente pode até errar, colocar isso até como pauta para o encontro. Acho que vai ser legal, porque como o nosso público-alvo, em sua grande maioria, são recicladores, a gente pensar em talvez trazer algum tema ligado à gestão das usinas. Eu tenho um palestrante muito bom, que é o Daniel Reich, que é um cara referência em gestão, trabalhou muito tempo na Falcone. Eu acho que, de repente, ele pode trazer uma palestra falando das dores de gestão. São hipóteses, tá? Eu fui num evento que você me convidou do Daniel, realmente muito bom. Ele é muito fera, então de repente ele pode ser uma opção. Pô, muito o evento, vamos trazer um tema, abordar o tema de gestão, que eu acho que as usinas têm um gargalo de gestão, tem um gargalo de margem de vendas. Então, de repente, trazer até uma pessoa especializada em margem de vendas, ou até o próprio Daniel, ele pode trazer isso com mais profundidade do que eu. Mas, basicamente, é o seguinte, Rafa, o que fez a Reciclo chegar até aqui e o que vai levar a Reciclo para o próximo nível, né? A minha empresa tem praticamente dobrado de tamanho ano a ano. A gente hoje está com quase 100 colaboradores, a gente atua no Brasil inteiro. Uma das coisas que fez a gente aumentar em rentabilidade e crescimento foi pensando no nosso ICP, que é uma sigla bonitinha em inglês, que é o Ideal Client Profile, que é o perfil de cliente ideal. Então, se a gente entende, por exemplo, eu vou atender uma construtora, mas quando você fala construtora, é muito aberto. Então, por exemplo, eu quero atender o mercado de construção civil. Mas qual o tamanho das construtoras que eu quero atender? Se tem construtora pequena, média ou grande? Onde elas estão? Em São Paulo, no Rio, em Minas? Então são pequenos desdobramentos que você vai fazendo, que uma coisa é o público-alvo, outra coisa é a persona, que é aquela pessoa que está por trás ali, que tem padrões de perfil, tem um perfil, um comportamento ali para alguma tomada de decisão. Mas acho que persona já é um papo um pouco mais além. Mas quando eu penso no meu cliente ideal, o que eu percebi no mercado de demolição e desconstrução, essa parte mais ligada à sustentabilidade? Que construtoras e indústrias são empresas que, pensando primeiro em construtoras, a maioria das construtoras vê em demolição como uma commodity. Então, o que é uma commodity para quem está nos acompanhando? É algo que é laranja. Laranja com laranja ali é a mesma coisa, não vejo diferença. E demolição, no final, ela não agrega para o empreendimento. Fala, eu tenho um terreno aqui, eu preciso quebrar. Se tem um rompedor, uma tesoura, o cara fala, eu quero esse terreno limpo. Eu quero mais barato e que faça em menor prazo.
Só que aí tem umas variáveis importantes que muitas vezes aquele terreno é um brownfield, que a gente chama, que é uma área contaminada. Pô, será que aquele terreno tem algum solo contaminado, um amianto, algum passivo que tem que ser administrado? E hoje que o São Paulo crescendo como está crescendo, está cada vez mais difícil achar um terreno comum. Então, por exemplo, dentro do meu ICP, eu tenho as construtoras. Só que as construtoras muitas vezes têm demolições de casa. Demolição residencial é uma obra de ticket baixo, obra de 100 mil, 50 mil, 200 mil, que não é o meu perfil. Porque é uma grande energia, às vezes, para uma margem muito pequena e com muitos competidores. Então, se uma consultora me cota hoje e fala, eu quero demolir uma casa, eu falo, desculpa, você não é o tipo de trabalho que eu faço. Agora, se eu tenho uma construtora que tem um brownfield, que é um terreno contaminado, que está plugado a alguma consultoria ambiental, e que não é uma demolição convencional e que tem gerencial resíduo, ali dificilmente algum competidor vai estar entrando, ou se entrar, a regra é um pouco mais alta, e aí é nisso que eu consigo ter um valor agregado maior. Então já não passa a ser uma commodity, você passa a ter um tipo de diferenciação. Perfeito. E aí, óbvio, cada empresário que está do outro lado vai fazer uma analogia para o seu mercado. Pro seu negócio. Eu estou falando do meu. Então, assim, eu percebi que indústrias têm uma regra mais alta. Então, por exemplo, hoje eu prefiro muito mais atacar uma indústria do que uma construtora. Mas, obviamente, que as construtoras têm o seu valor, dependendo do contexto da obra. Mas porque uma indústria, a parte de segurança de trabalho é muito mais rigorosa, a exigência é maior. Mas você tem que ter mais caixa, você tem que ter uma equipe mais preparada, porque o rigor do campo é maior. E aí, dificilmente, você tem tantas empresas aptas a trabalhar nessas indústrias. E é muito comum nessas indústrias também, para você entrar, um crivo mais alto, que não vai ser só preço. Então, vou contar uma história rápida. A gente está no podcast, né? Seguinte, eu lembro que teve uma obra que era uma indústria grande, a maior indústria do mundo de fertilizantes. Os caras me chamaram para uma visita no interior de São Paulo, cheguei lá, tinha eu mais 8 concorrentes. Eu cheguei na visita querendo matar o cara, falei, vou embora. Eu entrei e já queria sair. E eu falei, não vou ficar aqui não é possível. Os caras chamaram 9 empresas, não tem lógica isso. E aí era uma indústria e ela tinha um problema ambiental junto com uma demolição. A primeira dúvida que eu falei na reunião foi, existe um plano de comissionamento? Vocês caracterizaram, vocês deram vários tanques, aí os caras, não sei. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Voltei para São Paulo, esclareci algumas dúvidas, montei uma proposta técnica bem feita, olha... descomissionamento eles ficaram de fazer, mas teria a parte de desmontagem e a gente vendeu um diferencial de fazer mecanizado, menos gente, mais máquina. No final da história, dos 9 concorrentes, equalizaram lá, tinha gente cobrando, sei lá, 80% mais barato que o nosso preço. E talvez tinha um ou outro um pouco mais caro que a gente. E aí eles escalaram pra gente conversar com um gringo, que era um cara lá dos Estados Unidos, que queria validar tecnicamente as empresas. E eu falo, modéstia à parte, bem inglês. Eu tenho pessoas do meu time que também falam bem inglês. E a gente mostrou um portfólio e como a gente conduziria o processo. E aí o cara, pô, você não pode dar um desconto? Eu falei, quanto? O cara, 50%. Eu falei, amigão, aqui não é Black Friday, eu não sou a Casa Bahia, nem a Ricardo Eletro, que já quebrou. Mas talvez uns 2 ou 3% eu conseguiria. E a gente foi lá e ganhou esse contrato. Pô. Então o que eu estou dizendo? Como todo e qualquer mercado, acho que sem exceção, a gente às vezes está numa usina e fala, mas o meu é um agregado reciclado, uma commodity. Mas qual o viés da sua comunicação? Porque todo cliente tem uma dor. E muitas vezes aquele cliente que vai te contratar, ele vai te chegar como uma commodity, faz parte do jogo. Então, às vezes, muitas vezes a consultora me liga e fala, tem uma casinha commodity, está cobrando 100 mil, tem um cara por 50. Eu falei, fecha com de 50. Mas vai ter construtoras que tem uma obra LEED. Quem não conhece a obra LEED, é um selo que veio dos Estados Unidos, que é pelo GBC, o Green Building Council, que é o Leadership in Energy and Environmental Design. Pô, se essa obra é LEED, ela bonifica o empreendimento que compra um agregado reciclado. Ela bonifica o empreendimento e descarta na reciclagem. Então, num cenário que você mapeou na sua região uma obra LEED, você pode ter uma abordagem diferenciada com o próprio cliente, e aí você vai avaliar os seus competidores. Uma coisa que eu uso muito nas minhas concorrências, Rafa, quem não conhece, Sun Tzu, a arte da guerra. Então, o que eu avalio? Se você está numa região ou numa concorrência que você não tem, talvez, competidores à altura, então, por exemplo, o cara está no interior de São Paulo, uma obra que é LEED, e não existe nenhuma recicladora no interior de São Paulo. Naquela cidade ali só tem aterro. Pô, se chegar uma construtora com uma consultoria do LEED ali e falar, olha, eu preciso descartar em você porque a obra é LEED. Pô, você pode até cobrar mais caro, Sim, porque o cara claro. vai se sujeitar a isso. E o cara pode ter reciclado. Aí você pode vender a lógica reversa, uma venda casada. Pode fazer um cross-sell, um upsell, um downsell, que são termos legais que muitas vezes ninguém conhece. O que é um upsell? Pô, se o cara vai comprar um produto, você faz um upsell, que é oferecer um produto a um nível maior. Ou um cross-sell. Então, por exemplo, o que é um cross-sell? Uma venda cruzada. Então, quando eu vendo demolição ao meu cliente, que eu vejo que dá para habilitar, eu faço um cross-sell.
Ou muitas vezes um upsell, fala, ó, você tem essa solução que eu te entrego uma solução mais robusta, com relatório, isso e aquilo. Então, assim, cabe à usina entender, na arte da guerra, quais são os seus competidores naquele momento, no contexto que ela está inserida, e qual o posicionamento que ela quer ter. Eu aprendi muito, eu sou formado em administração com o Michael Porter. Você tem 3 tipos de posicionamento: diferenciação, liderança em custos ou nicho. Então, assim, liderança em custos, eu acho que você tem que ter muita escala, igual um Walmart da vida, que você consegue ganhar uma margem pequenininha igual um supermercado. Agora, que não é o nosso caso. na minha cabeça tem que ser diferenciação, pô. Então, se você puder vender, a grade escada é produto ruim. Amigão, a gente tá salvando o meio ambiente. Olha o viés da comunicação. Pô, você vai ganhar pontos na sobra lead, na sobra aqua. Tem tanta coisa que o cara pode argumentar ali para vender o produto, que às vezes os caras nem exploram isso. Então, assim, tudo na vida, Rafa, é como você se vende. Você tem que. Você não pode ser só bom, Rafa. Você tem que parecer bom. Você não, eu sou muito bom, mas será que você parece bom o suficiente? Porque se você tem uma boa embalagem, às vezes você vai até no supermercado ali, você vê bela embalagem ali, às vezes você compra o produto pela embalagem, às vezes o produto não é tão bom, mas a embalagem é o que vende. Então um pequeno design ali da embalagem faz o produto vender 3, 4 vezes mais. Perfeito. Eu percebo que todo o mercado, aí falando de usinas, os gestores e tal, tem muito a evoluir nesse sentido, Everton, e você é uma inspiração nessa... Não é à toa que nos últimos cursos e eventos você vem falando de ação de marketing e comunicação, que eu acho que é uma carência do mercado. Porque você falou muito bem, todos os mercados têm problemas, todos, não é só o nosso. E a gente precisa evoluir também dentro de casa. Tem muita coisa para se fazer de forma coletiva, os municípios, os estados, mas dentro de casa a gente tem muito a evoluir. E Everton, pensando aí nas usinas móveis, acho que esse também é um diferencial para alguns casos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O que é mais interessante? Uma obra descartar um entulho em uma usina fixa ou britar na própria obra? Eu acho que você também é referência em questão de usinas móveis. Então fala um pouquinho pra gente até onde a usina móvel é viável. E aí pensando até, você tem uma experiência, você já teve uma experiência dos britadores menores para obras de construção, ainda nem demolição, que é daquele resíduo. Fala um pouquinho até onde é interessante pensar na britagem in loco. Bom, Rafa, a palavra seria depende, né? Eu vou explicar o porquê que é depende. Uma das minhas primeiras experiências com britagem móvel foi na Ilha Pura. Era um projeto da Odebrecht com a Carvalho Rosque lá na Barra, no Rio de Janeiro, em 2013. Naquela época eu estava começando meu negócio, tinha pouco mais de um ano. E eu me recordo bem que o conceito Ilha Pura é que aquela obra tinha um selo LEED Aqua, ela tinha uns 2 selos. E como é uma obra para a Olimpíada, eram 33 prédios, era um complexo gigantesco. E era uma ilha. Porque tudo que era gerado naquele empreendimento tinha que ser absorvido pelo empreendimento. E pura é na sua essência. Então, assim, gerei um resíduo, ele tinha que ficar lá dentro, ou tinha que ser reciclado, tinha que voltar para lá. Então, eu achei muito legal esse conceito. E naquela época eles descobriram a Reciclo, a gente vendeu a ideia para os caras. Eles tinham arrasado as estacas dos prédios. Então, imagina 33 prédios, estaca de concreto, o cara arrasou. Ele fez um pulmão de 10 mil metros cúbicos de todo esse material. Pô, o que fazer com tudo isso? Naquela época, no Rio de Janeiro, se pegasse todo esse volume, e eu não tô falando nem de empolamento, para jogar fora, eles iam gastar em torno de 700, 800 mil reais. Para comprar da pedreira, quase que o mesmo número. Eu diria que em torno de 1 milhão e 200, pelo menos, eles gastariam 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 naquela época. Tô falando de 12 anos atrás, o tempo voa. E eu me recordo na época que eu comprei, sei lá, 350 mil reais para fazer esse processo. Então eu gerei uma economia de grana na veia ali de 800 mil reais para o cliente. E te falo, com os 350 mil eu coloquei pelo menos 50% de margem no bolso. Foi um bom negócio para mim e foi um excelente negócio para o cliente. Eu brinco muito que, quando a gente fala de sustentabilidade, é um tripé, né? O triple bottom line, um nome bonito que é econômico, social e ambiental. E na minha cabeça, o primeiro de todos é o econômico. Migão, se a conta não fecha, tudo é bonito, mas não adianta. Papel reciclado. Quantas empresas que eu conheço que falam, não, nós somos sustentáveis, você vai lá na empresa, o cara, mas por que você está usando papel reciclado? Ah, porque veja bem, né, é mais caro e tal. Então, assim, se economicamente para o usuário é um produto mais caro, já não é tão atrativo. E eu não estou falando nem do processo, porque o processo de reciclagem também do papel reciclado, né, ele não é tão sustentável assim, ele gasta muita energia e por aí vai. Sim. Então, o nosso mercado, a gente pode afirmar, ele é 100% viável economicamente. Quando eu falo tanto do modelo móvel, que eu dei um exemplo que eu gerei 70%, 80% de economia para o cliente, quanto para o modelo fixo. Se for comparar o cara jogar num aterro, que é um buraco ali, que ele tem espaço finito, ou jogar no reciclador, a gente certamente é 3, 4, 5, até 10 vezes mais barato que um aterro. Então, qual é que o modelo móvel se aplica, na minha opinião?
Quando você tem um empreendimento muito grande, como esse da Ilha Pura, que era 33 prédios, e você tem, de fato, um reuso para aquele material. Então, assim, a gente processou 10 mil metros cúbicos, a gente desviou esse material do aterro, não saiu nada da obra, a gente poupou a extração de recurso natural que veio da pedreira. Então, nada saiu da obra, ficou tudo lá dentro, em loco, transformamos entulho em agregado, em rachão, e toda a base, subbase ali, daquele complexo inteiro foi usado material reciclado. Não saiu nada de lá. Então houve um ganho econômico, social e ambiental fantástico. Só que assim, quando é que eu vou ter uma obra do tamanho do Ilha Pura? É muito raro. Então assim, a britagem móvel ela se aplica para demolições de médio ou grande porte, em que aquela construtora ou indústria vai ter uso para aquele material. Então é muito comum, às vezes, uma indústria também, vou fazer uma grande reforma, uma expansão na minha indústria, vai ter uma demolição ali, e aí eu vou britar para melhorar algum acesso interno daquela indústria. Pô, em 2015, há muitos anos atrás, eu fiz uma obra em alumínio, que eu demoli uma sala forno naquela época para o cliente, a gente fez um transporte interno, britou, e aquele material foi usado internamente para os acessos daquela indústria. Estou fazendo agora um outro projeto também numa outra grande indústria, que a gente tem esse mesmo modelo de negócio. Então é muito comum. Assim, agora construção, eu tenho uma obra hoje rodando, que eu vou demolir todo um complexo, que era um antigo escritório da Accenture, um grande escritório gigante, mais de 10 mil metros de área construída, e esse material vai ficar todo em loco, que vai ser utilizado pela construtora. Então, assim, tem que ser uma obra de demolição grande. Eu tenho lá uma casinha, 500 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos. Desculpa, pessoal. Abaixo de 1.000 metros cúbicos, até 1.500, dependendo, não tem sentido. Não faz sentido. E uma coisa que eu luto muito. Às vezes acontece de uma britagem imóvel, o cara britar ali, e aí a construtora ou a indústria fala assim, veja bem, esse material pode ficar para você como se o material valesse ouro. Eu falei, amigão, o material é seu. Eu não estou te vendendo, eu não quero comprar ou vender o produto. Estou te prestando um serviço que eu estou pegando um resíduo, te entregando uma matéria-prima e você tem que se virar com ela. Porque acontece algumas vezes daquela construtora ou indústria não ter uso para o material. Ela está visando só a última linha, que é o do custo da obra, e fala assim, entre britar e jogar fora, o que é mais barato? Na minha cabeça, se os dois empatarem, é melhor britar se você tem uso para a obra. Por quê? Se empatar, você consegue economizar no mínimo uma perna que é a compra do agregado. Então, se for jogar fora vai custar 70, britar é 70, se eu empatar os dois, aqui eu estou ganhando mais 70, porque eu estou fazendo a matéria virar matéria-prima, então eu não estou comprando de fora. Agora, se eu empatei, mas naquela obra eu não vou usar o agregado, pode ter um problema. Joga fora de uma vez. Aí a usina fixa é muito mais sentido. Então, assim, hoje, na minha cabeça, e pela PC Setorial a gente vai mostrar para a galera, em torno de 80% do mercado ainda são usinas fixas. Sim. E elas vão continuar sendo predominantes. As usinas móveis elas são muito úteis em obras de demolição, que tem crescido bastante, mas também em obras de infraestrutura. Então, assim, os meus primeiros projetos foi a Ilha Pura, mas na sequência eu trabalhei em obras de infraestrutura, Rodoanel, Tamoios, e essas grandes obras aí, numa duplicação da estrada, você tem que fazer uma detonação de rocha, algum tipo de desapropriação. Então, no Rodoanel, a gente desapropriou várias casas lá. Pô, a gente britou esse material das casas e usou para melhorar os acessos do Rodoanel, que não era material nobre, né? Eram vários barracões lá de 1, 2 andares, mas melhorou o acesso da obra. Agora, obra de infraestrutura, você vai demolir ali alguma rocha, você pode britar a rocha e usar na própria obra. Então, infraestrutura, demolição de médio e grande porte, em que você tem uso para material, britagem móvel. Obras de construção residencial, comercial, que você vai gerar menos de 1.000 metros cúbicos não tem aplicação, certamente usinas fixas. E é importante fazer um convite para quem está nos acompanhando, usar o site do Mapa Brecon, mapa.abrecon.org.br, e nesse site, a gente criou em 2015 também, junto ao nosso programa de qualidade setorial, o nosso maior banco de usinas, a gente tem lá mais de 400 usinas cadastradas, tem a parte de transportadores também, e é uma grande fonte que eu uso no dia a dia da minha empresa, no meu trabalho, tem uma obra não sei aonde. É fantástico, porque a gente quer conectar quem gera com quem recebe e estimular o descarte correto, né? Fazer a campanha nossa com muito êxito no metrô de São Paulo, né, Rafa? Junto com a parceria da Rafa Intúrios, ajuda a conscientizar muito o cidadão de São Paulo. Perfeito. E a ideia é que a gente escala isso para o Brasil, via CAUS e CREAS. E é uma grande jornada pela frente, Rafa, mas acho que o saldo é positivo, né? Eu acho que o copo tá meio cheio, tudo bem que o meu já tá meio vazio, que eu tomei muita água. Everton, concordo. E como você falou, a gente vai trazer nesse encontro dados do setor, com a pesquisa setorial que está sendo elaborada. Mas a gente já sabe que a maior parte das usinas são fixas. Eu numa conversa com você uma vez, eu não sei se você lembra, você falou para mim, Rafa, tem essas tesouras aqui que eu uso na demolição e tal, você paga o implemento ali tranquilo, só com a comercialização de sucata tal, que tem dentro das usinas fixas. Então, você também tem uma experiência muito grande nessa questão desses equipamentos que se usam em demolição e às vezes aplica ali, claro, a usina fazendo o controle
do que são pedras maiores, ou vigas, colunas com muito metal, ela fazendo esse controle ali, às vezes tem viabilidade de usar esses equipamentos de demolição dentro da usina também. Então eu queria fazer esse comentário, porque você falou isso para mim e realmente traz resultado usar esses equipamentos dentro. Acho que melhora muito o processo. Rafa, duas coisas que me fizeram bugar minha mente. Falei, caramba, isso é genial. O primeiro foi a britagem móvel. Eu falei, caraca, não é possível. Então, assim, eu acho fantástico. Eu acho que o futuro, pensando em crédito de carbono, a evolução que o mundo está vivendo e... Bem, crédito de carbono é uma coisa velha, veio do protocolo de Kyoto, mas acho que agora a gente está vivendo uma maturidade maior. A gente vai ter a COP aqui no Brasil, acho que no Pará, em novembro. Você conseguir desviar de um aterro, um resíduo, que tem um espaço finito ali. Aquele resíduo ocupar aquele buraquinho lá e não vai voltar mais. Poupar a extração de um recurso natural de uma pedreira, transformar isso em matéria-prima na própria obra é genial. E o maior ganho disso tudo é que você ainda está deixando de circular um caminhão basculante que ia levar CO2 para fora e outro que ia trazer também de volta para entregar. Então você está poupando muito recurso de todas as áreas de emissão de carbono e tal. Então, eu acho que a britagem móvel, na minha cabeça, no futuro, vai valer mais dinheiro crédito de carbono do que a britagem. Você vai britar ali por causa de graça para gerar crédito de carbono. Mas é uma viagem minha. Sim. Mas isso bugou minha mente. E a outra foi... Eu nasci num berço de demolição, mais de 50 anos meu pai trabalha com isso. A vida inteira eu via meu pai lá, é martelete, é maçarico, rompedor. Eu olhava aqui e falei, não é possível que não tenha alguma lógica para fazer isso melhor. No dia que eu vi um pulverizador que pegava aquela viga, esmagava, e aí saiu o concreto limpinho, ele pegava aquele concreto e enchia a caçamba, eu falei, caraca, bingo. Então assim, eu tenho, sei lá, vários implementos na minha frota, mas quando eu vejo um pulverizador de uma obra de demolição, às vezes você tem lá 300, 400 mil reais em uma sucata numa demolição de um prédio grande. Pô, esse implemento às vezes custa 300, 400 mil reais. Mas às vezes em 3, 4 meses ali, o que ele extrai de sucata ali de forma muito mais segura, muito mais rápida, e ele se paga muito rápido, sabe? Então assim, e você vê de uma eficiência pro cliente, pro cara, pô, amigão, eu tô reduzindo o empolamento, aquele concreto que eu ia jogar fora vai ser X metros cúbicos a menos, tô otimizando o uso do material, o seu preço de venda fica até mais competitivo, você consegue extrair melhor a sucata e por aí vai. Legal, legal. E Everton, você falou muito bem sobre o mapa Brecon, que é um banco de dados de agregado reciclado, que eu acho que isso é algo também que você acha que a gente consegue evoluir nesse banco de agregado reciclado também para as usinas móveis? Porque você citou ali hoje um problema quando você brita, você faz a britagem em loco, o dono daquele resíduo gerador, ele fala, pô, te dou esse material, mas vai ter um problema de comercialização. Você já pensou em algum momento em um banco de agregados reciclados? Assim como o banco de solo. Claro que dá para colocar como um todo. É que as usinas fixas têm ali recorrente. Sim. É claro que aí depende de uma atualização de estoque e tal. Mas existem os casos esporádicos que são as britagens em loco. Você britou ali uma obra e eu acho que o mapa Brecon já é uma boa ferramenta. Mas você acha que dá para inferir também essa britagem em loco? Tem sentido? Ou o time de venda é algo complicado? Isso já foi uma discussão muito antiga. No fundo é a Brecon lá atrás. A gente tinha 10 diretores na Brecon na época. Diretores relações institucionais, governamentais, lá. A gente queria criar um negócio. A Fies tinha um programa lá de banco de não sei o quê. A gente queria criar um banco onde cada usina coloca o seu estoque. Infelizmente, para tirarmos não funcionou. Perfeito. Agora, a usina móvel tem uma birra muito forte com isso. Porque assim, eu não sou pioneiro nesse mercado de britagem móvel, mas eu me tornei referência nele. Muitos desses competidores, inclusive, não estão no mercado mais. Mas a maior reclamação que eu vejo que canibaliza o mercado é a usina móvel versus usina fixa. Por quê? A usina fixa tem um modelo de negócio que é caro. Ela paga aluguel, ela tem uma manutenção do terreno, é uma série de coisas para manter aquele agregado. E o cara tá balizando o preço dele muito com o da pedreira ali, com uma pequena diferença de valor. O cara do móvel não paga aluguel, não tem terreno, não tem nada, não tem portaria, não tem nada. E ele simplesmente processa na obra. E doa material às vezes. Só que às vezes a construtora quer reduzir custo, ela quer comparar a britagem com bota fora, e às vezes o cara que tá querendo crescer o olho, ele quer cobrar mais barato que o bota fora. E o cara, pô, gastar X aqui é 0,7X, vai essa opção aqui. Só que sabe que essa opção aqui, para o usuário final que é a consultora, pode ser um bom negócio. Vai falar, olha, eu vou te pagar mais baratinho, mas olha, se vira com esse material que ele é seu. Só que é uma ilusão o cara achar que ele vai vender o agregado do dia pra noite e obra, tempo é dinheiro. O cara falou, não, preciso limpar o terreno até amanhã. E o cara vai lá e queima o produto. E aí aquela usina fixa
que paga aluguel, terreno, licença, CETESB, tanta encheção de saco, quer vender a 50x e veio o cara e vende a 0. E aí você tá ferrando aquele cara. E aí o cara que consome esse produto fala, pô, amigão, você tava me furando o olho, tá me roubando. Então, assim, eu já até conversei, foi pauta de conversa com a CETESB, e a CETESB foi bem resistente. Falei, a CETESB não faz interferência de mercado. A gente faz interferência de regulação de tal. Então, assim, eu até pensei, amigão, a partir do momento que você tem uma licença de britagem imóvel, deveria ter uma licença específica para cada empreendimento. Deveria ter algumas burocracias um pouco maiores ali. E a CETESB tentar regular, porque se o cara britou e foi para outra obra, como é que o cara consegue vender de uma obra para outra? Existe nota, não tem nota? É CTR, não tem CTR? E é uma salada. Produto, na minha cabeça passou a ser um produto. Sim. Mas aí o cara vai lá e estraga o mercado. Então, assim, na minha cabeça, eu, Everton, tenho essa filosofia. Eu só brito se for ficar na obra. Ah, mas você não vai britar e doar pra alguém? Eu falei, eu estragar o mercado, tem que ser uma referência no mercado. Sou presidente da associação. Eu quero é matar um cara quando eu vejo que ele tá fazendo isso. Porque ele tá atrapalhando, às vezes, um cara que tá ali do lado, tem um belo custo fixo ali com uma. E ele tá correndo com um cara que. Então, assim, eu acho que isso deve ser banido. Britagem imóvel só vai ser britado. Tem que ser utilizar. Se eu tenho uma obra gigantesca, 100 mil metros cúbicos, o cliente fala, não vou usar na obra. Eu falei, descarta. Eu não vou britar pra ficar tentando vender, depois você me encher o saco pra limpar isso rápido, que não vai fazer sentido algum. Eu vou estragar o mercado. Perfeito, legal. Everton, mudando um pouquinho aqui, a Brecon em 2019 criou o movimento de valorização do setor, do transporte de resíduos. A gente já vem discutindo o papel do transportador. Há alguns anos, né? Sempre foi um foco falar no papel do transportador. Foi um pouco antes da pandemia, né? Foi um legal. pouquinho antes da pandemia, a gente entrou com esse movimento de valorização do transporte. E a Brecon trouxe isso para dentro de casa porque entendeu que o setor de transporte evoluindo também, consequentemente, a gente tem uma evolução nas usinas, que são os nossos associados. Você acha possível esse setor evoluir, o setor de transporte? Como que você enxerga? Rafa, eu não acho que é possível, não. Eu acho que é necessário. Se esse setor não evoluir, ele está fadado a entrar em colapso. Então, assim, eu acho que é um setor que já está em colapso, é um setor muito frágil. Eu diria que é o maior setor hoje disparado dentro da nossa cadeia, né? É o elo principal. Então, assim, você tem lá 400 a 450 recicladoras e eu estimaria hoje em termos de 10 mil transportadores. Então, assim, boa parte desse mercado ainda é informal, boa parte desse mercado ainda são empresas familiares, de pequeno porte, que o cara vai atender diversos nichos, como você falou, o que é o cliente ideal, o que é o ICP? Você vai ter, às vezes, uma empresa de pequeno ou médio porte que está ali numa cidade média ali atendendo uma indústria, uma construtora, que o cara já tem uma estrutura legal, até o tiozinho da esquina que vai atender a pessoa física ali, que vai pegar a caçaminha e falar, é nóis, mano, vai jogar num terreno baldio ali e vai estar à mercê do risco. Então, assim, eu acho que é muito louvável o que a Brecon tem feito, tanto é que esse movimento de valorização também trouxe uma atualização para a nossa pesquisa setorial. A gente percebeu que não adiantava fazer uma pesquisa pensando só nos nossos atores, que são as recicladoras, mas a gente tem que pensar na TT, no aterro. Todo o mercado. Pensar no transportador. E o transportador é o elo mais importante, como você falou. Na prática, 90% das obras hoje, ele ou mais, é ele que faz a gestão. Então, se ele pega do gerador, manda pro destinatário. Mas sim, se ele não souber gerenciar bem o negócio dele, ele às vezes está trocando figurinha e está achando que tá ganhando dinheiro. Ou então, às vezes, o lucro dele está muito mais na ilegalidade, porque o cara pega simplesmente aquele resíduo e diz que eu cobro R$100 a caçamba, porque se eu cobrar 200 que eu tenho que pagar a taxa, eu não lucro. Então, assim, o mercado está nivelado por baixo. Né? A gente fez a conta lá com a Brecon no curso que você deu recente com o Levi. Pô, uma caçamba deve custar, sei lá, 600, 700 reais. Pelo menos, E hoje pra ter custa uma margem... 350, 400, 500. Então, assim, hoje o mercado em São Paulo está empatando ou perdendo dinheiro. Imagina que no interior de São Paulo, na Bahia, no Nordeste, é triste. Então, assim, eu acho que esse setor tem que saber se posicionar mais e melhor. E ele também é órfão de ter uma entidade a nível nacional que represente de fato os interesses deles. Tanto é que lá atrás, quando São Paulo começou aquele movimento de CTR eletrônico, nasceu uma associação que, ao meu ver, não vingou. Sim. Então, há um grande trabalho pela frente ainda, Rafa, e acho que a Brecon está assumindo um papel de protagonista. Sim, com certeza. Esse movimento é algo que já está inspirando algumas empresas, né? A gente já percebe a conversa nos grupos de transportadores sendo inspirados aí pelo movimento. E, exatamente, tivemos agora em novembro um curso voltado para transportador, curso de precificação, curso inédito. E aí tratamos o Levi trouxe ali uma planilha, onde uma empresa tendo uma margem, que eu acho que no mínimo
30% ali de margem de lucro, a caçamba deveria custar mais de R$600. O mercado hoje, como você falou, 350, R$400. E aí o pessoal fala, como é que vocês estão vivendo? Pedalando, cara. O transportador é o cara que mais sabe pedalar. Ele, depreciação de caminhão, depreciação de equipamento. Ele não faz conta de depreciação. Não tem. Por isso que a frota é igual ruim. Às vezes o cara tá na Uber. O cara tá na Uber, às vezes ele fala, não, é 3, 4 mil. Mas, amigão, você tá lançando a manutenção do seu carro, a depreciação? Aí o cara não tá lançando. Então todo mês ele tá botando lá 3, 4 mil no bolso. Mas daqui um ano, aí o carro explode. Aí o cara, pô, aquele cara ganhou, ele tem que arrumar o carro de novo. Exato, a mesma coisa. Mesma coisa, perfeito. E o cara nivela por baixo. E aquele negócio, eu tô no mercado altamente comoditizado. Demolição. Sabe, hoje tem 200 demolidores em São Paulo. Eu demito meus clientes, eu falo não para meus clientes. Eu falo assim, esse cliente eu não quero. Porque usinas e transportadores também, mas acham que estão com... Eles estão no mercado comoditizado, assim como o meu. Exato, mas tem os diferenciais. Então, mas eles pensam em criar diferenciais? Exato. Então, se ele começar assim, vou cobrar 100 porque meu concorrente cobra 100. Amigão, você vai morrer se eu ficar olhando pro lado. Perfeito. Eu até fico brincando que assim, eu sou igual o Águia. Ou então o meu concorrente, eu vou olhar no máximo pelo retrovisor. Eu vou olhar pra frente, porque senão você não vai progredir nunca. Não vou olhar pro lado, porque aquele cara cobrou 100, vou cobrar 100, que cara tá me atrapalhando. Amigão, esquece. Olha pro seu negócio. Crie seus diferenciais. Perfeito, Everton. Everton, chegamos no fim desse podcast. E só complementar, Encontro Nacional das Usinas, dia 27 de março, em São Paulo, no Centro Histórico. E a gente vai trazer dados da pesquisa setorial sobre o transporte, Everton, que é esse ator tão importante até para estratégias ali das usinas, entender como é que está esse mercado. A gente vai trazer dados do transportador. Everton, a gente está chegando aqui no fim. Quer fazer alguma consideração? Bom, Rafa, agradecer a Brecon, o Rafa, toda a equipe, né? A Regiane e a Nívia também, que está com a gente há bastante tempo aí. A gente está há 14 anos já provendo grandes mudanças e certamente o encontro é mais um grande evento que a gente vai trazer grandes novidades. A gente espera que quem nos acompanhou nessa conversa, nesse podcast da Brecon, tenha alguns insights legais e certamente no evento. Pessoal, se inscreva, participem, vai ter muita informação legal, muito networking legal. Eu acho que o mercado de reciclagem está num caminho irreversível. Ou a gente recicla, o aquecimento global está aí. Então a gente é muito importante, não só para hoje, mas pensando nas gerações futuras, né, Rafa? Os nossos filhos, os nossos netos. Perfeito. O mundo precisa mudar e junte-se a nós esse movimento de revolução verde aí pra gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas e trazer o inimigo comum, o inimigo oculto, que é o entulho, à luz da sociedade. Galera, temos um grande problema, um grande vilão, que a gente precisa tratar ele, porque no médio e longo prazo isso vai ser danoso para todos nós. Já tem sido hoje no curto prazo, com enchentes, com vetores de doença, com um grande dinheiro público jogado fora, e a gente pode realmente mudar a realidade juntos. Juntos somos mais fortes. Legal, também gostaria de agradecer. Everton, obrigado por tudo que você faz pelo setor. Acho que você é uma grande referência, meu amigo. E, pessoal, para se inscrever para o encontro, abrecon.org.br ou pelo WhatsApp da Brecon. Valeu, vamos junto. Um abraço.